Você sabia que agora é possível que os computadores pensem como os humanos? Com os recentes avanços na tecnologia, os computadores agora podem pensar e funcionar como os humanos. Isso nos lembra as palavras do profeta escritas no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Através da inspiração do Espírito de Deus, Daniel profetizou sobre o fim dos tempos e o aumento exponencial do conhecimento. Um dos sinais de que esta profecia está se cumprindo é o rápido desenvolvimento da inteligência artificial no nosso mundo atual. Nesse vídeo, vamos explorar como a inteligência artificial está moldando o cristianismo e os perigos potenciais que ela apresenta. Por favor, fique comigo enquanto mostro nos próximos minutos como a inteligência artificial está impactando a nossa fé. Mas antes de prosseguirmos, gostaria que você reservasse um momento para se inscrever nesse canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo pelo menos uma vez, para nos ajudar a alcançar mais pessoas, espalhar o Evangelho e mudar mais vidas. Vamos ao assunto de hoje. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de máquinas e software com inteligência semelhante à humana. Essas máquinas inteligentes são frequentemente chamadas de robôs. Hoje, temos robôs humanoides que podem realizar tarefas exatamente como os humanos em diversas áreas da vida, incluindo hospitalidade, educação, entretenimento, negócios, saúde e até religião. Considerando o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos do nosso tempo, é natural que tenhamos curiosidade sobre o impacto da inteligência artificial no cristianismo e a sua relação com as profecias do fim dos tempos. Através da inteligência artificial, alguns trabalhos humanos já foram substituídos por robôs que podem executar essas tarefas tão bem quanto ou melhor do que os humanos. É por isso que plataformas como ChatGPT e Gemini substituíram os humanos em determinadas funções, pois possuem altos níveis de inteligência e podem fornecer respostas a perguntas complexas em segundos. É algo realmente notável. O conceito da inteligência artificial avançada está intimamente relacionado com a ideia de singularidade tecnológica, que é o ponto onde as criações feitas pelo homem superam os humanos em termos de inteligência, raciocínio, resolução de problemas e capacidades de autodesenvolvimento. No entanto, apesar do entusiasmo em torno desse desenvolvimento, não há razão para acreditar que a inteligência artificial irá ultrapassar completamente a inteligência humana. Talvez sempre exista um aspecto único da inteligência humana que não pode ser replicado pelas máquinas. Um exemplo muito interessante é um computador que pode derrotar humanos no jogo de xadrez. Ele é excelente nessa tarefa específica, de acordo com as regras do jogo. No entanto, para determinar se é realmente mais inteligente do que os humanos, precisaríamos comparar a sua inteligência com todos os aspectos da inteligência humana. Nos nossos tempos modernos, temos muito que antecipar, especialmente do domínio da inteligência artificial. Você sabia que o primeiro culto religioso alimentado por inteligência artificial ocorreu em junho de 2023 em Fürth, na Alemanha? Além disso, hoje existem robôs que podem ministrar sermões religiosos precisos, realizar casamentos, fornecer orientação e até mesmo orar com você. Esses avanços demonstram uma integração significativa da inteligência artificial nas práticas cristãs e está gradualmente se tornando aceita como norma em muitos círculos. Alguém poderia perguntar: é benéfico usar a tecnologia para melhorar a espiritualidade? Existem várias perspectivas sobre esse assunto. Alguns acreditam que a tecnologia melhora todos os aspectos da vida humana, incluindo a religião. Usamos tecnologia em nossos cultos de adoração para projetar músicas, ler a Bíblia e muito mais. É lógico concluir que a tecnologia aumenta a espiritualidade, já que muitos cristãos hoje têm múltiplas versões da Bíblia nos seus telefones. Esse grupo também afirma que qualquer coisa que o aproxime de Deus é bom. Por outro lado, é uma preocupação válida entre alguns cristãos que os recentes avanços na inteligência artificial possam ter um impacto negativo na espiritualidade. Eles argumentam que se um robô sem alma profere um sermão na igreja, como pode comunicar eficazmente a vontade de Deus aos cristãos? Como pode compreender as experiências e lutas da vida real das pessoas? Ele consegue se relacionar com as lutas e tentações enfrentadas pelos cristãos hoje em dia? Essas questões instigantes estão sendo levantadas por aqueles que são céticos quanto ao uso da tecnologia para melhorar a espiritualidade.
Além disso, há uma aparente falta de conexão em serviços alimentados por inteligência artificial, onde robôs conduzem cultos, dão as boas-vindas aos fiéis e fazem anúncios. As pessoas se perguntam se a inteligência artificial pode ter um relacionamento com o Espírito Santo, considerando que não possui alma. É importante pensar nessas questões. Contudo, é mais importante ainda lembrar a advertência dada aos cristãos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, sobre os últimos dias. Essa passagem afirma que as pessoas se tornarão traidoras, teimosas, arrogantes e mais interessadas em buscar prazeres do que em amar a Deus. Essa escritura sugere que nos últimos dias as pessoas agirão sem restrições e serão consumidas pela sua própria presunção. Elas farão de tudo para se promoverem e serão resistentes a qualquer coisa presente Deus. Meu amigo e minha amiga, o impacto da inteligência artificial nos últimos dias é um tema que você, como cristão, deveria refletir cuidadosamente. A inteligência artificial pode acelerar o cumprimento das profecias bíblicas? Essas são questões cruciais para nós, cristãos, que vivemos nesses tempos, não concorda? Em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12, Jesus nos avisa: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É vital reconhecer que um dos sinais do fim dos tempos, sobre os quais Jesus alerta a igreja, é o surgimento de muitos falsos profetas. É pertinente considerar quem exatamente se enquadra na categoria dos falsos profetas. Dadas as tendências atuais nos cultos religiosos, onde a inteligência artificial profere sermões com base na sua inteligência programada, qual é então o papel do Espírito de Deus na transmissão de mensagens específicas que se alinham com o tempo e a época em que a igreja se encontra? Considere a miríade de debates em torno de temas como a homossexualidade, lesbianismo, transgenerismo, bissexualidade e muito mais. Qual é o destino de uma igreja que tem a inteligência artificial como pastor que profere sermões em todos os cultos? Como isso se alinha com o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? A inteligência artificial pode transmitir eficazmente a mensagem de Deus às pessoas? As questões que circulam nas mentes de muitos cristãos sobre os perigos potenciais representados por esses avanços são de fato significativas. Esses desenvolvimentos estão estreitamente alinhados com as advertências do Senhor Jesus com relação ao surgimento de falsos profetas no fim dos tempos. Claramente, estamos a testemunhar o cumprimento dessas palavras proféticas, pois com um único programa de inteligência artificial, uma multidão de falsos profetas poderia surgir para influenciar e enganar muitos da fé. O fim dos tempos está inegavelmente sobre nós. Isso é evidente nos desenvolvimentos atuais, onde, nas próximas décadas, robôs humanoides poderão ser procurados para aconselhamento, referidos como parceiros de oração, líderes de louvor e até mentores de vida. É crucial considerar que a qualidade da inteligência incorporada nesses sistemas artificiais dependerá em grande parte da fé dos indivíduos que os desenvolvem. Isso levanta a questão premente. Podemos ter a certeza sobre a verdadeira natureza da inteligência que será colocada nesses sistemas? Se prestarmos atenção às advertências de Jesus, torna-se evidente que esse avanço realmente nos conduziu ao fim dos tempos. Consequentemente, devemos nos preparar para superar os desafios, enganos e tentações associados a essa era e sair vitoriosos, apesar dos esquemas e estratégias do diabo. Muitos serão influenciados por desenvolvedores de inteligência artificial que podem ou não estar fundamentados na fé cristã, levando potencialmente ao surgimento de numerosos falsos profetas humanoides. Outra escritura que deveria chamar nossa atenção para a interseção entre tecnologia e o fim dos tempos é encontrada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 ao 18, que afirma: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem bíblica revela claramente que nos últimos dias,
as pessoas serão enganadas para receberem a marca da besta, abrangendo indivíduos de todas as esferas da vida. Curiosamente, a Bíblia informa ainda que essa marca é o número do homem, indicando que a estrutura subjacente dessa marca será baseada na inteligência humana. Notavelmente, essa inteligência é precisamente o que está a ser integrada na inteligência artificial do nosso tempo. Como cristãos, como devemos responder aos avanços que indicam claramente que estamos no fim dos tempos? Em primeiro lugar, devemos manter os olhos fixos em Jesus, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hoje, quero te encorajar a não sucumbir aos enganos dos últimos dias, mas a fixar os olhos e a olhar para Jesus, que é o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Precisamos aprender a desviar o olhar das coisas que facilmente nos enredam e focar mais naquele que nos chamou das trevas para a sua luz gloriosa. É o desejo de Satanás que percamos o foco e mudemos o nosso olhar de Jesus para qualquer outra coisa. O objetivo principal é desviar a nossa atenção de Jesus, que é o motivo subjacente aos planos de Satanás que visam distrair os cristãos e desviá-los do caminho. Como filhos de Deus, devemos confiar nele para nos ajudar a ter discernimento nesses últimos dias. A Bíblia já predisse que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, a menos que os dias sejam abreviados. Nosso discernimento é a chave para permanecermos no caminho certo com a vontade de Deus nesses últimos dias. Um coração verdadeiramente perspicaz não cairá nas estratégias e enganos associados ao fim dos tempos. O discernimento pode te colocar a um passo à frente do diabo e seus planos. Permanecer fiel às nossas convicções requer verdadeiramente a sabedoria que vem do discernimento com a ajuda do Espírito Santo. É verdadeiramente notável o quão longe a inteligência artificial chegou e os benefícios que ela traz. A dedicação e o trabalho árduo no desenvolvimento desses sistemas são evidentes. No entanto, devemos também reconhecer que esse progresso serve como um lembrete de que o fim dos tempos se aproxima. É crucial que permaneçamos vigilantes e não sejamos influenciados pelo fascínio da inteligência artificial. Podemos abraçar os avanços dela enquanto permanecemos firmes na nossa fé e sempre vigilantes. Ao fazer isso, poderemos navegar nessa era tecnológica com graça e discernimento. Você já percebeu que sua mente e alma têm um impacto tremendo na formação de quem você é e em como você navega na vida neste mundo? Mesmo assim, embora a mente e a alma sejam poderosas, aquilo de que se alimentam detém um poder ainda maior. As coisas que você vê, as histórias que você ouve, a música que você gosta e os filmes que assiste exercem uma influência significativa. Isso não apenas molda sua mente, mas também a sua cultura ou estilo de vida de maneiras além do que você pode perceber. Ao longo da história humana, vários aspectos da civilização surgiram, mas os filmes, as séries de televisão e todo o panorama do entretenimento destacam-se como contribuintes influentes para o nosso desenvolvimento cultural e civilização. Não só possuem uma capacidade única de entreter, inspirar e motivar os indivíduos para ações positivas na sociedade, como também têm o potencial de desviar as pessoas dos valores e da moral que prezamos como cristãos. Então, o que você faz quando se depara com informações tão destrutivas? Hoje vamos mergulhar no assunto do cenário da mídia e descobrir como permanecer vigilante como cristão e não comprometer a sua fé. Tenha certeza de que, ao assistir a este vídeo com o coração aberto, você encontrará bênçãos nesta mensagem divina. Para começar, vamos explorar se existem programas de TV que a Bíblia nos aconselha explicitamente a evitar. Que tipo de música se alinha com os valores cristãos e é segura para se ouvir? Como nossas escolhas de entretenimento impactam nossa fé em Jesus? Se você diz que a Bíblia não descreve explicitamente que tipo de entretenimento é ideal para os cristãos, você está certo. Contudo, a linguagem da Bíblia permite-nos discernir o que ela endossa e o que desencoraja.
O que quero dizer é o seguinte: embora não haja menção direta de evitar certas coisas, as Escrituras alertam contra o envolvimento em comunicações malignas, enfatizando o impacto que as palavras podem ter em nosso caráter. Da mesma forma, a Bíblia nos lembra que seremos responsabilizados por cada palavra inútil proferida. No vasto mundo da mídia de hoje, vários gêneros coexistem. Notavelmente, os filmes de terror ganharam imensa popularidade, atraindo um público diversificado, incluindo cristãos. A influência que estes filmes exercem, atingindo milhões de pessoas, nos leva a refletir sobre o seu impacto potencial e o nosso envolvimento com eles. Algumas produtoras de filmes até mudaram a maneira como retratam o mal. Veja, por exemplo, filmes de vampiros. Antigamente, vampiros ou lobisomens eram criaturas horríveis e feias. Hoje são pessoas como nós e que até se apaixonam, passando a mensagem de que o mal não é tão mal assim. Agora, será que os filmes de terror são os únicos que não se alinham com os ensinamentos cristãos? A resposta é um sonoro não. Existem outros tipos de filmes por aí que realmente não ressoam com os valores fundamentais da nossa fé cristã. Em sua busca por entreter e criar conteúdo, alguns cineastas fazem de tudo, criando histórias que vão totalmente contra aquilo que acreditamos. Esses filmes fazem o pecado parecer tentador, espalham o medo como reflete e diluem nossa fé. Por exemplo, os filmes de terror alimentam esse desejo descontrolado pelo horror, mexendo com a mente dos jovens adultos e de outros espectadores. Eles pintam um quadro de que o medo é apenas uma parte normal da vida. Isso vai contra o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que o medo não vem de Deus. Portanto, entregar-se a esse tipo de entretenimento tem um custo. Isso nos deixa insensíveis a coisas como bruxaria, maldade, sofrimento, tortura e dor. Esse é um preço muito alto de pagar por nos divertir com essas histórias, não é? Consideremos a bruxaria. A Bíblia é bastante clara sobre isso. É uma grande proibição, de capa a capa. Você não encontrará um único versículo aplaudindo a prática da bruxaria entre os que creem em Deus. Seja adivinhando a sorte, conversando com os mortos, brincando com o vodú, lançando feitiços ou qualquer coisa assim. A posição da Bíblia sempre foi firme em condenar esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A bruxaria foi um dos pecados terríveis que corrompeu o povo de Canaã, causando todo tipo de problemas e fazendo Deus decidir expulsá-los. Deus não queria que seu povo se envolvesse com bruxaria. A bruxaria tem tudo a ver com lidar com espíritos malignos, quer você saiba disso ou não. Agora, algumas pessoas, até mesmo cristãos, entendem errado. Elas acham que a bruxaria é sempre uma coisa consciente e deliberada. Algumas pessoas até acreditam que há um lado bom nisso, mas isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas hoje, sem saber, são atraídas pela bruxaria. Isso não muda o fato de que o que elas estão fazendo é sim bruxaria. Meu amigo e minha amiga, sempre que você procura médiuns, videntes ou cartomantes, você está se abrindo à influência de demônios e de Satanás. Essas pessoas não conhecem Deus e nem o futuro, e suas previsões não são confiáveis. Elas podem até acertar algumas previsões, mas geralmente serão negativas e não ajudarão ninguém. Em vez disso, Deus usa a Bíblia para nos dizer quem deveríamos ser e o que o futuro nos reserva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja sobre a bruxaria e suas atividades. Ele lista a bruxaria como uma das obras pecaminosas que devemos evitar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não tem nada a ver com essas práticas. As obras da carne vêm da nossa natureza pecaminosa
enquanto o fruto do Espírito vem do nosso eu renovado. Nossa natureza pecaminosa sempre quer coisas que são contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa, conhecida como carne, são completamente diferentes. Eles têm desejos, pensamentos e objetivos diferentes. Eles continuarão lutando entre si enquanto estivermos vivos. A carne é o que herdamos dos nossos pais, e ela nunca deixará de desejar as coisas erradas. Na verdade, só piora com o tempo. Por outro lado, o Espírito de Deus se oporá à carne a todo momento e não cederá a nenhuma de suas exigências. Pense nisso. Se você fosse o diabo, você com certeza sugeriria coisas que realmente tentassem os desejos das pessoas, não é mesmo? É exatamente assim que ele usa a mídia para prender as pessoas sem que elas percebam. O diabo tem um plano e, para realizá-lo, ele precisa de muitas pessoas ao seu lado. É por isso que ele continua recrutando sutilmente pessoas para se juntarem a ele em seu objetivo principal, que é de se rebelar contra Deus. E que ferramenta ele está usando? Os meios de comunicação. Você sabia que, em média, um brasileiro passa cerca de 4 a 5 horas todos os dias assistindo TV ao vivo e transmitindo conteúdo online? É incrível, isso equivale a cerca de 28 a 35 horas por semana gastas consumindo mídia. Isso mostra com o que as pessoas estão preenchendo suas mentes dia após dia. Imagine se essas horas fossem gastas estudando a Bíblia e orando para aprender mais sobre Deus. Seria incrível, certo? É uma verdade que os demônios estão sempre procurando pessoas que possam influenciar, porque eles são espíritos sem corpo. Contudo, os demônios não procuram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles buscam pessoas que estão vazias. A natureza não permite espaços vazios, por isso os demônios procuram oportunidades para preenchê-los. Veja o que Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45 explica. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina nesta passagem que estar espiritualmente vazio torna mais fácil para os demônios assumirem o controle. Quando uma pessoa está vazia por dentro, os demônios podem entrar e assumir o controle. Podemos ver como esses espíritos malignos operam. Mesmo depois de serem expulsos, eles tentam voltar para as pessoas que deixaram. Os demônios têm diferentes níveis de poder. Alguns são mais fortes que outros. Eles podem ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa, tornando-a sem sentido e improdutiva. Pense no homem que vivia entre os sepulcros. Antes de conhecer Jesus, ele estava fora de controle, amarrado com correntes e morando em um cemitério. Quem mora no cemitério senão alguém possuído por demônios? Imagine só o sofrimento e o medo de viver em um lugar tão escuro e assustador. É como os filmes de terror que vemos hoje. Eles tentam sutilmente fazer com que a tortura, a dor e o medo pareçam atraentes, mas tudo isso são truques de espíritos demoníacos. A história do homem possuído por demônio em Marcos capítulo 5 nos mostra quão séria pode ser a possessão demoníaca e por que precisamos ficar longe de qualquer coisa que possa levar a ela. Houve relatos de pessoas que disseram que, enquanto assistiam a filmes de terror bastante populares, algo entrou nelas e suas vidas mudaram. Isso não é algo para ignorar. Muitas pessoas desmaiaram ou até vomitaram enquanto assistiam a esses filmes. Ainda mais preocupante é que alguns foram possuídos enquanto assistiam e depois atormentados em seus sonhos. Ouvi falar de uma pessoa que assistiu a um filme aterrorizante sobre um demônio na forma de uma cobra matando e atormentando as pessoas. Naquela noite ela sonhou com a mesma cobra a atormentando. Isso quase a enlouqueceu na vida real.
Você pode pensar que é apenas uma questão psicológica, mas isso é mais do que apenas psicologia. É demoníaco. Como uma experiência de filme pode se tornar sua experiência de vida real e afetar sua vida social? Esta é a realidade para muitas pessoas que estão profundamente viciadas em filmes de terror. Embora nem todos caiam nesta tortura da vida real, é igualmente desanimador que aqueles que estão sujeitos a esse tipo de sofrimento agora vejam muitas torturas como normais. Eles acham que não há necessidade de simpatizar com pessoas que estão passando por traumas. Você vê pessoas rindo e zombando daqueles que estão sofrendo porque foram expostos a traumas mais graves nos filmes e agora não têm empatia pelo sofrimento da vida real. Eles até fazem esquetes cômicas com isso. Isto também é uma forma de manipulação demoníaca. Bilhões de dólares são gastos todos os anos na indústria do entretenimento para moldar as mentes e as perspectivas dos indivíduos. A verdade é que esta enorme quantidade de dinheiro vem do sistema mundano para escravizar as mentes das pessoas. O objetivo de Satanás é direto: inundar a mídia com mais e mais conteúdo, escravizar as pessoas, normalizar o pecado, enfraquecer a sua fé, encher os seus corações de medo e manipular tudo por tempo suficiente até que ele finalmente as domine. Veja o que o pecado tem feito a muitos cristãos hoje e você verá esse padrão se repetindo continuamente. O entretenimento fez com que o pecado e o temor a Deus parecessem insignificantes. O pecado não é mais visto como motivo de arrependimento. Em vez disso, é visto como uma fonte de entretenimento. Este é o plano do diabo. A influência dos meios de comunicação social está a alterar rapidamente os valores e normas sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa e o diabo sabe bem disso. Ele está totalmente investido em maximizar esta oportunidade ainda mais do que os cristãos. Visto que talvez não consigamos nos desconectar completamente do mundo da mídia e do entretenimento, devemos deixar a palavra de Deus guiar nossos corações e mentes. Nossos limites morais devem vir da palavra de Deus e não da aceitação social. Devemos nos firmar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo e minha amiga, nossas mentes e pensamentos são extremamente importantes na vida. Eles determinam em grande parte nossas ações. Os verdadeiros cristãos deveriam ter mentes renovadas e focar nas coisas celestiais. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas de Deus. Coisas mundanas e más são tentadoras para nossa natureza pecaminosa. Se deixarmos que nossos pensamentos se concentrem nessas coisas, poderemos ser dominados pelo desejo por elas. Se nossos pensamentos estiverem sempre voltados para as coisas verdadeiras, puras e excelentes, seremos mais capazes de rejeitar e controlar desejos pecaminosos. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que lemos, assistimos e ouvimos, e para onde permitimos que nossa imaginação nos leve. Se enchermos as nossas mentes com coisas indignas para os que creem em Jesus, poderemos em breve viver vidas indignas de Cristo. Então, da próxima vez que você encontrar um filme de terror que promova bruxaria ou qualquer forma de impiedade, desligue o aparelho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Levante-se, filho de Deus. Levante-se, fiel seguidor da fé. Quebre as correntes do sono. É hora de discernir o ritmo do nosso mundo. Você consegue ver as tendências ocultas da nossa realidade refletindo as profecias do reinado do Anticristo? Os fios da tecnologia estão a nos entrelaçar num futuro que tem uma estranha semelhança com as visões do livro do Apocalipse. O mundo, tal como conhecemos, está passando por uma tremenda mudança, uma mudança predita pela própria Bíblia. Vamos revisitar uma passagem muito forte do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz
que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem descreve uma época em que todos, independentemente de sua posição na sociedade, sejam eles ricos ou pobres, livres ou escravizados, serão obrigados a ter uma marca distintiva na mão direita ou na testa. Será uma época em que o comércio e as vendas serão ditados por esta marca, uma marca da besta, uma personificação de uma entidade que se opõe a Deus. A sabedoria nestes versículos é oferecida àqueles que possuem discernimento, nos convidando a compreender o número da besta, um número sinônimo de homem, simbolizado como 666. Esta passagem pinta um quadro vívido dos tempos assustadores que virão, tempos em que a sociedade será influenciada por forças que se opõem à luz, tempos dos quais estamos nos aproximando já hoje. É crucial reconhecer os sinais que nos rodeiam. Vivemos em tempos extraordinários, tempos cheios de esquisitices e ocorrências peculiares. As areias movediças da nossa cultura, as normas em evolução da sociedade, todas parecem fluir em uma única direção, que é a direção do alvorecer de uma era presidida pelo Anticristo. Pare um momento para olhar ao redor e observar nosso mundo hoje. Não está ele se preparando para a chegada daquele sobre o qual a Bíblia nos alertou? As peças deste grande quebra-cabeças estão a se encaixar, cada uma contribuindo para a preparação do mundo para acolher o Anticristo. Mas não deixem seus corações ficarem perturbados. Lembre-se que, como seguidores de Cristo, temos a força para perseverar, manter a nossa fé e para brilhar a nossa luz nos cantos mais escuros desse mundo. Fomos avisados sobre esses tempos e devemos permanecer firmes, guiados pelos ensinamentos de Deus e inspirados pelo seu amor. Não devemos ficar alarmados com a mudança dos tempos, pelo contrário, devemos enxergar isso como um apelo à ação. É um chamado para aprofundarmos a nossa fé, permanecermos firmes na nossa crença em Deus e estendermos as mãos com amor e unidade aos nossos semelhantes. É um momento para lembrarmos as palavras de nosso Salvador, defendermos seus ensinamentos e sermos o farol da esperança nesses tempos de mudança. Devemos extrair força da palavra de Deus, encontrar conforto em seu amor e deixar sua luz nos guiar nesses tempos de mudança. A Bíblia nos disse que isso aconteceria, meu amigo e minha amiga. E nesses últimos dias, somos chamados a ser corajosos, fortes e firmes na nossa fé. Vamos enfrentar esse desafio. Tomemos, por exemplo, o reino da fama e da influência. Houve uma mudança profunda na forma como percebemos e interagimos com indivíduos que dominam a cultura popular. É como se o público lhes tivesse concedido um estatuto quase que divino e as suas vidas fossem seguidas com um fervor intenso que reflete uma devoção religiosa. Pense no espetáculo de um show, onde os fãs gritam os nomes de suas queridas estrelas com uma paixão que beira a idolatria. Os gritos e os aplausos, a adoração fervorosa, é como se essas figuras tivessem ascendido a um panteão próprio. Elas são elevadas, estimadas e admiradas como entidades divinas da tradição. O poder dessas figuras influentes não se limita apenas à sua esfera pessoal. O seu alcance se estende muito além do seu público imediato, abordando questões globais e moldando crenças individuais. As suas palavras ressoam e as suas ações inspiram imitação. A sua influência é tão profunda que empresas gastam fortunas para garantir o seu apoio. Refletindo sobre minha própria juventude, me lembro do fascínio magnético de uma figura como Michael Jackson. A visão de suas performances incitava tanto fervor que os fãs ficavam impressionados a ponto de desmaiar. Essa não é uma mera apreciação de talento, é um ato de adoração puro e simples. Esse culto à celebridade tem implicações de longo alcance. A influência que elas exercem sobre seus seguidores é tão poderosa que isso molda tendências e dita comportamentos. Vamos observar por um momento a profecia bíblica da marca da besta. Quando uma celebridade adota essa marca, você acha provável que suas legiões de seguidores
sigam o exemplo dela? Você acredita que as massas, fascinadas pelo carisma dessas figuras influentes, abraçarão também esse novo símbolo? Aqui nos encontramos em uma encruzilhada. Com as figuras influentes do nosso tempo apoiando o homem do pecado, a sociedade é levada a fazer o mesmo. As marcas investem milhões nessas personalidades, não apenas pela sua popularidade, mas pelo seu poder de moldar comportamentos e crenças. É crucial discernirmos esses sinais e compreendermos as mudanças que estamos testemunhando. A Bíblia predisse esse tempo e é nosso dever navegar por essas marés de mudança com sabedoria e fé. Estamos no meio dos últimos dias. E ao vermos as pessoas começando a mudar, devemos nos guiar pela nossa fé e permanecer firmes naquilo que acreditamos. Nunca na história da humanidade houve um período como esse. A mudança está varrendo o mundo como uma maré implacável, alterando a própria estrutura da nossa sociedade. Agora imagine uma figura surgindo em meio a esse turbilhão, uma figura que incorpora carisma, cativando o coração de muitos. Essa pessoa parecerá ser um farol de esperança, um unificador capaz de acabar com as divisões que atualmente fraturam o nosso mundo. Uma figura ao que parece que detém um remédio para todas as nossas tribulações. Mas devemos ter cautela. O fascínio dessa figura será potente e o apelo quase irresistível. Afinal, esse é um mundo que se deixa facilmente encantar pelo carisma de uma celebridade. Tal pessoa, predita nas Escrituras, exercerá um poder e uma influência que não são dessa terra, mas sim que vem do abismo mais profundo. Lembre-se do relato bíblico, onde Satanás tenta Jesus, oferecendo a ele o esplendor de todos os reinos terrestres em troca da adoração. Isso, meu amigo e minha amiga, é um vislumbre da oferta que será feita a essa figura predita, uma promessa de domínio sobre todas as glórias terrenas. É essa atração magnética que atrairá as massas para ela, encantadas pela sua autoridade aparentemente divina. Mesmo dentro dos nossos santuários sagrados, há uma mudança sutil. Você provavelmente já ouviu rumores sobre pastores famosos ou sobre um entrelaçamento de fama e fé. Nesses últimos dias, conforme predito, as pessoas estão começando a mudar. É nossa responsabilidade discernir essas mudanças, navegá-las com sabedoria e permanecer firmes na nossa fé. Ao testemunharmos essas transformações, devemos tirar forças da sabedoria da palavra de Deus, fundamentando os nossos corações na verdade e no amor. Portanto, permaneçamos vigilantes, firmes na fé, e sempre devemos nos lembrar: somos guiados por um amor que é eterno, uma esperança inabalável e uma sabedoria que transcende o tempo. Apegue-se a esta verdade enquanto viajamos juntos através desses tempos de mudança, nos aproximando cada vez mais do dia da volta do Senhor Jesus. Você já parou para pensar em Deus vendo o fascínio de nossa sociedade por líderes espirituais proeminentes e acenando com a cabeça em afirmação? Lembre-se, é somente Deus que merece nossa adoração, nossa reverência e nossa fé. Nenhum outro, independentemente de sua aparente grandeza, pode reivindicar essa posição. Vamos afirmar isso juntos. Só Deus é magnífico. Só Deus é merecedor de toda adoração. Se recuse a colocar indivíduos em pedestais, pois isso apenas te levará a um caminho repleto de perigos. Juntamente com o surgimento dessa cultura de idolatrar os humanos, observamos uma mudança social no sentido de abraçar uma figura que incorpora tudo o que é contrário a Deus. O segundo capítulo do livro de Tessalonicenses prevê uma queda monumental, uma rebelião contra Deus como nenhuma outra, e podemos testemunhar esse fenômeno se desenrolando em tempo real. Está em curso uma rebelião global incomparável contra todas as outras coisas divinas e, surpreendentemente, mesmo aqueles que professam ser seguidores de Jesus estão sendo enganados por ela. Nos encontramos hoje numa época em que os limites entre a justiça e a maldade estão juntos. A moralidade é questionada, sendo o bem rotulado como mal e vice-versa. Reflita sobre a legislação que foi implementada nas últimas 2 décadas. Contemple a transformação que nosso mundo sofreu no mesmo período e você perceberá a profunda verdade de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: com efeito, o mistério da iniquidade
já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O enigma da ilegalidade já está tecendo a sua teia. Na verdade, já está em ação, abrindo caminho para a figura da transgressão. Todos os dias, todas as semanas, todos os anos, este enigma da transgressão está incessantemente em movimento, como está na passagem que ouvimos há pouco. A transformação da sociedade e a aceitação da ilegalidade foram preditas nas Escrituras Sagradas e estamos agora, nestes últimos dias, testemunhando as mesmas mudanças previstas. É um chamado para fortalecermos a nossa fé, nos apegarmos aos nossos valores e permanecermos como pilares da justiça diante dessas areias movediças. É nossa responsabilidade como cristãos refletir o amor e a graça de Deus em um mundo que está cada vez mais perdendo de vista essas virtudes. Que isso seja um lembrete de que nesses tempos de mudança ainda podemos ser o reflexo imutável do amor e da verdade de Deus. Vamos permanecer fortes, firmes e fiéis. Somente Deus é magnífico, somente Deus é grande, somente Deus deve ser adorado. Tal como um escultor molda a argila, forças invisíveis moldam sutilmente o nosso mundo, o preparando para um evento monumental. Imagine isso como um oleiro moldando habilmente o barro, girando suave e lentamente. Essa é a mão invisível do reino espiritual, trabalhando incessantemente. Não se trata de um cataclisma acontecendo na calada da noite. Não é um tirano tomando o poder do nada, não! O cenário está sendo montado meticulosamente, pacientemente e quase que imperceptivelmente. E quem é o ator principal dessa grande peça? Não é outro senão o Anticristo. O mundo como conhecemos está sendo preparado para a sua chegada, e essa é a dura realidade em que nos encontramos. Mas quem é a mão orientadora, impedindo sutilmente que essas forças assumam completamente o controle? Quem é o guardião, garantindo que o mundo não mergulhe prematuramente na escuridão? É o Espírito Santo, a força de Deus que permeia a nossa existência. No entanto, conforme chegamos aos últimos dias, o mal se multiplicará. Agora, o que isso significa para a humanidade? Quais são as implicações para nós, filhos de Deus, que vivemos nesses tempos? O sinal mais revelador dos tempos é que a própria essência das pessoas está se transformando. Os valores, a sua moral, as suas crenças, tudo está sofrendo uma mudança radical. Estamos testemunhando uma era em que a sociedade se torna cada vez mais indiferente, se não hostil, para com Deus e a sua palavra. Isso não é mera coincidência, meu amigo e minha amiga. Esse não é o produto da evolução social. Isso é um mundo que está sendo preparado para o anticristo, um mundo que ele considera acolhedor para ele. Estas não são mudanças a serem temidas, mas a serem compreendidas dentro do contexto do plano de Deus. Você já sentiu como se estivesse vivendo em uma época em que é mais difícil do que nunca focar no que realmente importa? É como se, para onde quer que olhássemos, houvesse algo tentando chamar nossa atenção e nos afastar da verdade. Pense nisso. Quando foi a última vez que as notícias ou o último susto nas redes sociais realmente levaram a uma mudança real em sua vida? Em vez de nos trazer clareza, parece que estamos sendo bombardeados com distrações. Desde a rolagem interminável no TikTok, Instagram e Facebook, transformando nossos cérebros em mingau, até a busca constante por curtidas e comentários rápidos. É como se estivéssemos perdendo nossa capacidade de sentar e realmente absorver uma mensagem significativa. Não é apenas triste. Isso é um sinal de que estamos nos distraindo de propósito. E é hora de falarmos sobre o que isso significa para nós cristãos, especialmente quando parece que estes são os últimos dias e tantos estão alheios a isso. O medo do diabo, uma revelação. Na grande batalha celestial é crucial lembrar: o diabo, embora seja um adversário duro, ele não é igual a Deus. Ele é um ser criado, limitado em poder e presença. Embora ele prospere criando caos e confusão, seu maior medo é um cristão que conheça a verdade. Um cristão que, em meio ao barulho e à distração, consegue discernir a voz do pastor das vozes dos lobos em pele de cordeiro.
Satanás teme aqueles que, fundamentados na sua fé, conseguem ver através da névoa da distração. Ele teme o cristão que, em vez de ser influenciado pelas areias movediças da aprovação social, permanece firme na rocha dos séculos. Ele treme diante do cristão que sabe que Jesus é realmente suficiente, que a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa salvação não são encontrados nos elogios do mundo, mas nas mãos marcadas pelos pregos do nosso Salvador. Lembra de Marta? Sim, Marta, de Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. A história dela não é apenas uma história do passado. É um espelho que reflete nossas próprias vidas, mostrando o que acontece quando priorizamos o urgente em detrimento do importante, o imediato em detrimento do eterno. Marta estava distraída com suas tarefas, perdendo a oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus, símbolo do perder momentos divinos por causa de nossas preocupações. Mas aqui está a boa notícia: não estamos indefesos. A Bíblia, nosso guia e bússola, não apenas destaca o problema, mas oferece a solução. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos alerta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É um chamado para elevar nosso foco, para viver vidas marcadas pela devoção total a Deus, conforme ecoado em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Não se trata de restringir a nossa alegria, mas de redefini-la, encontrando-a na paz inabalável que advém de viver em alinhamento com a vontade de Deus. Visualize-se como um farol de luz, não por mérito próprio, mas como um vaso da luz divina de Cristo. As trevas, as distrações e o próprio diabo percebe quando um verdadeiro cristão, enraizado na fé e blindado com a palavra de Deus, entra na sala. Não se trata da nossa força, mas do poder daquele que reside dentro de nós, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo é astuto, tramando sempre para desviar nossa atenção, colocando medo e dúvida. No entanto, ele treme ao ver um cristão alicerçado na sua identidade em Cristo, um crente que compreende a autoridade que possui. Esta não é uma luta pelo poder com margens estreitas, é uma vitória já conquistada, uma batalha em que o nosso lado é esmagadoramente mais poderoso, não por uma pequena margem, mas por uma vitória esmagadora. Então, o que isso significa para nós? Isso é um chamado para viver conscientemente, para colher momentos de conexão com Deus em meio ao caos das distrações da vida. Trata-se de reconhecer que essas distrações, embora atraentes, são meras sombras comparadas à luz radiante da presença de Deus. É hora de redefinir as nossas prioridades, de escolher o eterno em vez do temporário, de ancorar as nossas vidas na fé. Não se trata de viver com medo do diabo, mas de ter admiração e temor a Deus, que nos capacita a superar o barulho e a viver uma vida com propósito e paixão, dirigida por sua orientação divina. Nossas vidas são como navios navegando em vastos oceanos, com destinos gravados no horizonte por mãos divinas. No entanto, no meio da nossa jornada surgem tempestades de distrações, amigos se reconectando, ofertas de emprego inesperadas, vozes críticas, obstáculos técnicos assustadores e a atração sempre tentadora da gratificação imediata. Cada uma dessas coisas promete nos desviar do rumo traçado, muitas vezes com uma voz que soa estranhamente como a razão. Considere a história de uma pessoa assim como você e eu, que embarca em uma busca por conhecimento, com o objetivo de obter uma certificação de TI. As velas são içadas, a bússola alinhada, mas aí um velho amigo ancora em seu porto, trazendo histórias de dias passados e a promessa de memórias queridas renascidas. Os outrora céus claros da ambição se obscurecem com a névoa da camaradagem e, em pouco tempo, nosso navegador encontra-se à deriva, com as suas aspirações acadêmicas perdidas no mar dos compromissos sociais. Ou vejamos o empreendedor movido por uma visão de independência,
pronto para forjar o seu legado. Quando estão à beira do compromisso, uma corrente de ouro pende diante dele, uma oferta de emprego brilhando com o conforto imediato da segurança financeira. É um canto de sereia atraindo ele para longe das águas desconhecidas do empreendedorismo, de volta às praias familiares do emprego. Até mesmo a alma criativa abençoada com uma centelha divina para escrever um livro que possa iluminar mentes enfrenta os vendavais da dúvida. O outrora ardente fogo da inspiração é sufocado pelo sopro frio da crítica, até que a caneta é largada e a página permanece para sempre em branco. E assim por diante, com o blogueiro lutando contra a tempestade de tribulações técnicas e o que busca uma vida saudável sendo cercado por um dilúvio de tentações alimentares. Cada história é um reflexo de uma verdade singular. As distrações que enfrentamos não são meros obstáculos, mas testes à nossa determinação, caráter e fé. No entanto, neste turbilhão de distrações mundanas reside uma fortaleza inabalável, um farol de esperança para todos os que navegam nessas águas turbulentas, pois assim como o diabo utiliza a distração como sua arma mais astuta, Deus, nosso capitão todo-poderoso, nos dotou de uma armadura tão resistente, tão divina, que nenhuma força do caos pode penetrar. Esta armadura, forjada a partir da própria essência do amor e da proteção de Deus, nos protege não só das tentações físicas que nos assediam, mas também do ataque espiritual que procura descarrilhar a nossa missão divina. Imagine, se quiser, que dentro de cada um de nós existe uma joia preciosa, uma criação única de valor incomparável. Deus, nosso joalheiro divino, não nos deixa simplesmente expostos aos elementos deste mundo. Em vez disso, Ele nos coloca dentro de uma fortaleza de graça, nos polia com provações para revelar nosso verdadeiro brilho e nos cerca com uma barreira tão formidável que mesmo o ladrão mais malévolo não pode romper seus limites sem a permissão divina. A história de Jó ilustra esta verdade profunda com total clareza. Até mesmo Satanás, na sua audácia, reconhece a barreira divina que cerca os fiéis de Deus. É um testemunho do poder da proteção divina, um lembrete de que, embora possamos caminhar por vales sombreados pelo espectro da distração, nunca somos abandonados, nunca estamos desprotegidos. Ao ancorarmos esta mensagem em nossos corações, lembremo-nos das palavras que ecoam através dos tempos, um chamado à firmeza em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isto não é apenas um conselho, é uma estratégia para a vitória, um modelo para navegar nas distrações que nos cercam, habitando na verdade de Deus, e ao fixarmos o olhar no horizonte que Ele nos traçou, transformamos as distrações em degraus e os obstáculos em oportunidades para demonstrar a nossa fidelidade. Vivemos em uma era em que a notificação de uma nova mensagem ou o fascínio de um feed de mídia social podem desviar nosso foco do que realmente é importante. Não se trata apenas de passar um farol vermelho pela distração, mas de perder momentos com nossos entes queridos. Imagine uma criança com os olhos arregalados pela necessidade de atenção, competindo por apenas um momento com os pais. No entanto, o olhar dos pais está fixo no mundo digital, um lembrete claro de onde estão as nossas prioridades. E não são apenas os pais, somos cada um de nós, presos aos nossos dispositivos, perdidos em um reino virtual. Este não é um novo dilema. Séculos atrás, um famoso pregador lutou com pensamentos errantes durante o culto. Suas reflexões levaram a uma conclusão profunda. Para servir melhor a Deus, devemos minimizar as distrações. Esta sabedoria extraída do coração de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, ecoa através do tempo, nos lembrando da importância da presença, tanto na nossa vida espiritual como nas nossas interações diárias. A mensagem de Paulo aos Coríntios não era apenas sobre adoração, era sobre viver uma vida focada no propósito de Deus, sem se deixar intimidar pelo barulho do mundo. Avançando até hoje, suas palavras ainda ressoam, nos desafiando a vasculhar o caos de nossas vidas modernas para encontrar clareza e conexão.
A luta contra a distração é vividamente retratada nas histórias de duas épocas: a antiga cidade de Corinto e o nosso mundo contemporâneo. Ambos compartilham um traço comum: a propensão humana de se desviar. No entanto, no meio desse desafio partilhado existe uma solução atemporal: a graça e a misericórdia de Deus. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5, nos lembra das nossas distrações e desobediências passadas, mas oferece esperança através do poder transformador do amor de Deus e da renovação do Espírito Santo. Esta mensagem é um toque de trombeta para cada um de nós. É um convite à pausa, à reflexão e à escolha de um caminho de maior intencionalidade. É sobre reconhecer que cada momento perdido na distração é um momento que poderíamos ter passado em conexão significativa com Deus e com aqueles que nos rodeiam. É um apelo à ação, nos exortando a abandonar as cadeias das distrações digitais e a abraçar a riqueza de uma vida vivida em plena presença e propósito. Então, vamos nos desafiar. Vamos desligar nossos telefones, desligar nossas telas e olhar para cima. Olhemos nos olhos dos nossos entes queridos, mergulhemos nas profundezas das Escrituras e nos envolvamos plenamente com o mundo que nos rodeia. Não sejamos o motorista parado no sinal verde, mas sim o viajante que avança com propósito, guiado pela luz do amor de Deus e pelo caminho que Ele colocou diante de nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estas palavras não são apenas textos antigos. Elas são um chamado para nós hoje, exortando a sermos vigilantes e intencionais sobre como gastamos nosso tempo. A Escritura nos implora a filtrarmos o ruído, para discernirmos o que realmente merece nossa atenção e energia. A distração não é apenas um pequeno inconveniente, é uma barreira formidável para o crescimento e a compreensão espiritual. Ela dilui nosso foco, esgota nossa energia e desvia nosso caminho daquele que leva a vida. Assim como um jardineiro elimina os espinhos e cardos para proteger as plantas, nós também devemos eliminar as distrações que ameaçam sufocar a nossa vitalidade espiritual. Mas como, você pode perguntar, podemos navegar por essa névoa de distração? A chave está em nos ancorarmos na palavra de Deus. Assim como um farol guia os navios através de águas traiçoeiras, a Bíblia ilumina o nosso caminho, oferecendo clareza e direção em meio ao caos. Trata-se de diminuir o volume do mundo para que possamos entrar em sintonia com a voz suave do Espírito Santo. Consideremos o poder que reside dentro de nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esta não é apenas uma linguagem poética, é uma prova da incrível força e autoridade que carregamos como verdadeiros cristãos. Não estamos indefesos diante da distração, estamos equipados com toda a armadura de Deus, prontos para permanecer firmes contra as maquinações do diabo. Mas a consciência por si só não é suficiente. Devemos nos envolver ativamente com a palavra, incorporando-a em nossos corações e mentes. Trata-se de escolher, preencher nossas vidas com coisas que edificam e elevam, em vez de coisas que drenam e distraem. Imagine se passássemos tanto tempo em oração e meditação nas Escrituras quanto passamos em nossos telefones. A transformação seria profunda não apenas nas nossas vidas, mas no mundo que nos rodeia. Então, eu desafio você hoje. Reserve um momento para refletir sobre suas rotinas diárias, seus hábitos e suas prioridades. Eles estão levando você para mais perto de Deus ou afastando você ainda mais? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, ele o exortou a permanecer alerta e atento. Ele não estava apenas sugerindo uma observação casual. Ele estava aconselhando uma consciência ativa, um reconhecimento do mundo em mudança. Paulo queria que Timóteo entendesse que o mundo que eles conheciam estava evoluindo para uma época marcada pelo egocentrismo, uma era onde o amor e o respeito seriam substituídos pelo ego e pela indiferença. Paulo descreve os últimos dias como tempos de dificuldade, mas não se trata de uma linha do tempo cronológica. É mais sobre o caráter do período, como afirma Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Embora estes dias possam parecer distantes, a advertência de Paulo a Timóteo continua pertinente para nós hoje. No centro da mudança de caráter, Paulo descreve que há uma mudança em direção ao egocentrismo. Ele descreve pessoas que se tornarão amantes de si mesmas, colocando seus desejos e confortos acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Esse amor próprio se manifesta então como avareza, arrogância, orgulho, desobediência, ingratidão e impiedade. Pense nisso em relação ao cenário de namoro de hoje. Vemos indivíduos mais focados na autogratificação do que na construção de relacionamentos significativos. A busca pelo prazer imediato pode muitas vezes eclipsar o desenvolvimento de vínculos profundos e duradouros. As pessoas podem professar uma forma de piedade em seus relacionamentos, mas negar o poder do verdadeiro amor e compromisso. No entanto, essas condições não são motivos para desesperar ou abandonar a nossa busca pelo amor. Em vez disso, servem como um guia, uma medida a utilizar na avaliação de nossas relações e potenciais parceiros. A pessoa se valoriza acima de tudo? Ela ama o prazer mais do que ama Deus? Estes são sinais reveladores, advertências que devemos prestar atenção enquanto navegamos nos mares agitados do amor nestes tempos profetizados. Lembre-se de que não somos chamados a condenar essas pessoas, mas a amá-las e orar por elas, mantendo ao mesmo tempo nosso discernimento espiritual, pois como Paulo aconselhou a Timóteo, e agora a nós, não se envolva com essas pessoas. Não se trata de evitar ou julgar, mas de proteger nossos corações, nossa fé e, em última análise, nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa escritura nos exorta a não sermos moldados pelo mundo, mas a remodelar o mundo com o amor, a compreensão e o compromisso exemplificados por Cristo. Imagine, se puder, o apóstolo Paulo confinado não numa prisão moderna, mas numa cela dura, semelhante a um buraco, algo quase inimaginavelmente brutal para os padrões de hoje. É provavelmente a infame prisão Mamertina, em Roma, ou algo parecido com ela. Este lugar, mais um buraco do que uma prisão típica, é onde eles deixavam os prisioneiros. Familiarizado com a prisão, Paulo tinha visto o interior sombrio de várias prisões. No entanto, ele foi milagrosamente libertado repetidas vezes pela graça de Deus. Desta vez, porém, um peso opressivo se instalou em seu coração, sussurrando que aquele cativeiro era diferente dos demais. A sombra do fim de sua jornada terrena pairava ameaçadoramente sobre ele. Esse fim iminente assombrava Paulo, especialmente quando se considerava o que aconteceria à igreja pela qual ele tanto havia dado após a sua partida. Com isso em mente, ele escreveu a segunda epístola de Timóteo, a solenidade da sua situação transparecendo nas suas palavras. Especificamente no capítulo 3, a sua preocupação com os futuros cristãos se torna aparente. Nesse contexto, Paulo compartilha uma visão profética sobre os sinais que serão aparentes antes da segunda vinda de Cristo. Ele detalha certas características e comportamentos que as pessoas irão exibir, pintando um quadro vívido de declínio moral e espiritual. Lembre-se,
Paulo adverte sobre as pessoas serem amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem. Embora essas palavras pareçam desanimadoras, elas servem de guia e nos encorajam a ter discernimento, garantindo que nossos corações estejam alinhados com a vontade de Deus ao procurar um parceiro para a vida. Num mundo onde tais características podem ser cada vez mais comuns, somos chamados a superar incorporando o amor, a paciência e a bondade de Cristo nos nossos relacionamentos. Refletindo sobre esses versículos, vemos que não são apenas advertências proféticas, mas também projetos para a vida cristã. Tenha coragem, mesmo em tempos desafiadores. Deus permanece no controle. Quando entregamos nossos desejos a Ele, Ele guia nossos caminhos. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ao testemunharmos os sinais descritos por Paulo, permaneçamos ancorados na esperança e continuemos a crescer na nossa fé. Ao nos prepararmos para a vinda de Cristo, deixemos que as nossas vidas e relacionamentos sejam um reflexo do seu amor e justiça. Considere profundamente essa passagem. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a profunda proclamação do versículo 1. O termo tempos difíceis aqui engloba problemas, adversidades e estresse, capturando o ambiente da era final. No grego antigo, essa mesma palavra desenhava imagens de feras selvagens e mares turbulentos. Curiosamente, esse termo reaparece em Mateus capítulo 8, versículo 28, na história do homem possuído por demônios perto dos túmulos de Gadara. A Bíblia diz: Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui, furiosos é sinônimo de perigosos. Isso sugere uma era cheia de medo, de caráter feroz e repleta de perigos. Tal será a natureza do mundo nos últimos dias. Contudo, o termo "os últimos dias" pode causar alguma confusão. Alguns podem concluir erroneamente que Paulo e Jesus erraram em suas previsões sobre a aproximação do fim dos tempos, mas essa interpretação descreve mal o contexto bíblico mais amplo. Do ponto de vista bíblico, os últimos dias significam o auge do reinado do Messias. Em essência, os últimos dias foram iniciados ou preparados para acontecer quando Jesus completou sua missão e ascendeu ao céu. Imagine isso não como uma caminhada linear em direção ao precipício do fim do mundo, onde a proximidade do limite indica quão próximo está o fim. Mas visualize isso como se a obra concluída de Jesus, o plano de Deus, estivesse se movendo continuamente para cima, em direção ao abismo. Após a realização de Jesus, o plano agora segue paralelo ao limite, pronto para tombar a critério de Jesus. Sob essa luz, existimos nos últimos dias desde a ascensão e permanecemos nos últimos dias. Deus nos convida a observar o estado do mundo nestes tempos e compará-lo com a descrição que as Escrituras fazem do fim dos tempos. Vamos nos aprofundar nos tipos de pessoas que poderemos encontrar ao percorrermos esses capítulos finais. No âmbito do namoro cristão, é essencial compreender os sinais profetizados e reconhecer as várias pessoas. Suas escolhas de relacionamento devem refletir discernimento e sabedoria, fundamentados em sua fé e compreensão destes tempos. Essa compreensão fornece um escudo protetor, permitindo que você navegue nas águas agitadas dos últimos dias com uma bússola inabalável apontada para Cristo. Para compreender a gravidade desse termo, vamos nos aprofundar em sua versão grega original, chalepoi. O uso desse termo no Novo Testamento é esparso, com sua única outra menção encontrada em Mateus 8:28, onde caracteriza as ações de homens possuídos por demônios. Esta não é uma manifestação comum de impiedade. É muito mais profunda e espiritualmente perturbadora. Na mesma linha, Paulo mais tarde, no versículo 6, compara certos mestres dessas épocas finais a Janes e Jambres, os feiticeiros egípcios que desafiaram Moisés. Estamos num campo de batalha, meu amigo e minha amiga, não de armas e guerras físicas,
mas sim espirituais, onde nossa fé, princípios e caráter são postos à prova. Nestes tempos turbulentos, o seu papel não é apenas permanecer como espectador, mas também se manter ativamente afastado daqueles que cultivam estas condições. Esse é o seu testamento de discernimento e separação bíblicos. É crucial compreender que esses tempos são inevitáveis, mas isso não implica que devamos aceitar os indivíduos que contribuem para a toxicidade desses tempos. Seja cauteloso, pois você não gostaria de ser alvo de calúnia, vítima de tratamento severo ou de traição. Um indivíduo egocêntrico não pensaria duas vezes antes de usar você como um peão em seus jogos egoístas. Nesse cenário, é imprescindível se afastar, frase que engloba tanto o ato literal de se distanciar quanto a adoção de um estado de espírito que rejeita influências nocivas. As razões para fazer isso são duplas. Em primeiro lugar, se proteger contra os danos diretos que tais indivíduos podem infligir, e em segundo lugar, resistir à sua influência malévola que poderia potencialmente corromper o seu caráter ou valor. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os sinais são claros e estão aqui, mas também estão a esperança e a promessa de Cristo. Lembre-se, nossa jornada de fé não consiste apenas em evitar o que está errado, mas em abraçar o que é certo. Somos chamados ao amor, mas também somos chamados ao discernimento. Este equilíbrio pode parecer difícil de manter, especialmente no âmbito do namoro, mas lembre-se de que a força da nossa fé pode nos guiar mesmo nos momentos mais perigosos. E com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar estes sinais e tempos com esperança e coragem. Tenho a convicção nascida do estudo cuidadoso da Bíblia de que cada geração são dadas razões para esperar a segunda vinda de Jesus. Acredito que o pensamento por trás disso é o desejo de Deus de que cada geração viva na expectativa do retorno de Jesus. Não é sua vontade que seus filhos vivam com a mentalidade de que o retorno de Jesus é um evento distante. De fato, podemos observar sinais no mundo hoje que se alinham com as profecias relativas aos últimos dias, um testamento de que a volta de Jesus poderá ocorrer mais cedo do que pensamos. Devemos estar vigilantes e prontos para o seu retorno. Não é minha intenção sugerir que essas condições sejam exclusivas da nossa geração. Elas já apareceram antes e podem se manifestar nas gerações vindouras. Paulo continua no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Hoje, podemos ver claramente esta previsão em ação, de uma maneira que pode ser profundamente desconcertante, especialmente quando envolve a geração mais jovem. O amor próprio não é um fenômeno novo. Faz parte da natureza humana desde os tempos imemoriais. No entanto, a campanha deliberada, metódica e direcionada para incutir uma cultura de auto-obsessão, particularmente prevalecente no Ocidente nas últimas 4 a 5 décadas, não tem precedentes. O amor próprio sempre esteve presente, mas nunca foi tão deliberadamente cultivado. No entanto, dentro da esfera do namoro cristão, estes sinais não devem inspirar medo, mas sim um elevado sentido de propósito. Veja, reconhecer esses sinais deve nos fazer lutar para promover relacionamentos centrados em Cristo, que honrem a Deus e sirvam aos outros, em vez de nos concentrarmos em nós mesmos. As palavras de Paulo deveriam nos lembrar do tipo de amor que deveríamos buscar, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No final, enquanto reconhecemos estes sinais e vivemos na expectativa da volta de Jesus, vamos nos lembrar de viver o mandamento de Deus de amar os outros como amamos a nós mesmos. Sejamos a luz do mundo, demonstrando o amor de Deus em nossos relacionamentos e ações. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para o seu retorno, independentemente de quando esse dia chegar.